Olá, meus amados irmãos, boa noite a todos. Temos a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para refletirmos na palavra de Deus. Eu quero desejar a você as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E como igreja, nós temos a oportunidade de mantermos este nosso contato, a nossa comunhão, estarmos voltados para a palavra de Deus. E eu quero, quando nós estamos pensando sobre família, já tivemos oportunidade de refletir nas últimas quartas-feiras a respeito da família e quero mais uma vez aproveitar aqui este momento nosso para estarmos meditando na palavra de Deus e focando também no aspecto da família, quando está para nós um texto muito específico, um texto que fala de uma situação específica do povo de Deus, mas que tem lições para nós muito importantes, principalmente no que diz respeito à vida familiar, quando nós podemos contemplar os desafios da família, nesse tempo. Sabemos que existem muitas complicações, existem muitas adversidades, tem muitas situações que chegam na minha vida, na sua vida, e nós precisamos estarmos atentos e também estarmos colocando a palavra de Deus na nossa realidade prática. Este texto ele tem lições que mostram para nós, principalmente, como podemos desenvolver a nossa vida como família e estarmos também colhendo resultados que venham nos abençoar. E eu quero falar hoje a respeito da vida de uma mulher, uma mulher que no seu tempo fez diferença, uma mulher que no seu tempo foi uma grande serva de Deus e ela teve a condição de poder abençoar grandemente a sua família. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 25, eu vou ler a partir do versículo 3, e você pode, assim, acessar a sua Bíblia aí, estar atento juntamente com a sua família, e assim nós vamos juntos poder acompanhar o que Deus tem para falar ao nosso coração. Está escrito, a partir do versículo 2, 1 Samuel 25, a partir do verso 2, nós então encontramos: havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Este homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Chamava-se o homem Nabal, e a sua mulher chamava-se Abigail. Era mulher sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno nas suas ações e era da casa de Calebe. Assim, então, nós lemos esse texto que apresenta para nós algumas lições, especialmente quando nós podemos visualizar e contemplar a vida de Abigail. A história fala sobre as personagens Abigail, Nabal e Davi com seus homens. E o que é que nós podemos extrair a partir desse texto? Quais seriam as lições? Na verdade, seriam as aplicações para nós como família? Veja bem, Davi, ele estava com um grupo de homens, e a Bíblia descreve esses homens como violentos, malvados, homens ruins. Eram homens que ele havia rebanhado, homens que estavam numa vida terrível, e até mesmo diz a Bíblia que eram vadios, que eram pessoas as piores que você pode imaginar. Aqueles assassinos, covardes, estavam na companhia de Davi. Davi, então, com essa tropa, com essa legião aí, com esse grupo de soldados, e esses homens que eram soldados de Davi estavam então acompanhando, e eles estavam em uma determinada região em que as ovelhas, os animais que pertenciam a Nabal, eram ali
também apacentados. E Davi dava uma certa proteção para aquele rebanho. Davi ajudava os empregados de Nabal, e chegou um determinado momento em que Davi mandou pedir uma ajuda. O que você pode fazer por nós? O que você pode, então, fazer por nós? O pedido de Davi, então, quando ele envia um dos seus mancebos para falar a Nabal, para pedir alguma coisa, não é? E está escrito aí para nós, no versículo 7, agora, pois, tenho ouvido que tens tosquiadores. Ora, os pastores que tens acabam de estar conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem lhes desapareceu coisa alguma por todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Perguntam aos teus mancebos e eles te dirão, que achem, portanto, os teus servos, graça aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. E aí, quando os empregados de Nabal lhe disseram isso, Nabal, então, deu uma resposta ríspida. Nabal, ele negou ajudar Davi com seus homens, de oferecer algum tipo de apoio, de ajuda, de auxílio. E quando, então, Nabal respondeu ao servo de Davi, está no verso 10 aí. Ao que Nabal respondeu ao servo de Davi e disse, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há que hoje fogem ao seu senhor. Tomarei eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e os daria a homens que não sei de onde vêm? Então os mancebos de Davi se puseram a caminho e, voltando, vieram anunciar-lhe todas estas palavras. Veja bem, Davi mandou os seus homens estarem com Nabal, transmitiu o recado de Davi, pedindo uma ajuda, um apoio. Nabal se recusou e ainda mandou esse recado de volta, para que pudesse transmitir essas palavras, que não estaria ajudando Davi de maneira alguma, não estaria concedendo a ele pão, água e qualquer outro tipo de alimento para ajudar ali os seus homens e a ele mesmo. Veja bem, diante dessa realidade, a palavra de Deus diz que Davi, ele ficou muito chateado com essas palavras, e o verso 12 segue aí, em que ele ouve estas informações, e no verso 13 está escrito, olha na sua Bíblia, pelo que disse Davi aos seus senhores, seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e Davi também cingiu a sua, e subiram após Davi cerca de 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Um dentre os mancebos, porém, o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, e ele os destatou. E aí, veja bem, Davi, ele estava disposto a matar todas as pessoas da casa de Nabal. Davi, ele estava disposto a destruir completamente a casa de Nabal. E assim, então, aquela mulher, quando ela ouviu essas informações, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção, a partir dessa realidade, entra em cena a presença de uma mulher completamente controlada pelo Senhor, uma mulher completamente preocupada com a sua família, uma mulher que está agora disposta a, de alguma maneira, fazer o bem pela sua própria casa. E assim, então, o texto, ele descreve que, ao ouvir a realidade, a informação por parte do mancebo, a Abigail tomou uma decisão. E ela, de pronto, então diz o texto que ela tomou uma decisão. E versículo 18, olha na sua Bíblia aí. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus mancebos, ide adiante de mim,
Eis que vos seguirei de perto, porém não declarou a Nabal seu marido. E quando ela, montada no jumento, ia descendo pelo encoberto do monte, eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela se encontrou com eles. Davi tinha dito: na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este homem tem no deserto, de sorte que nada lhe faltou de tudo quanto lhe pertencia, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus a Davi e outro tanto, se eu deixar até o amanhecer de tudo que pertence a Nabal um só varão. Vendo, pois, Abigail e Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. E prostrado a seus pés, lhe disse: Ah, Senhor meu, minha seja a iniquidade, deixa a tua serva falar aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Rogo-te, meu Senhor, que não faças caso deste homem de Belial, a saber, Nabal, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os mancebos de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, porquanto o Senhor te impediu de derramares sangue e de te vingares com a tua própria mão. Sejam agora como Nabal os teus inimigos e os que procuram fazer o mal contra o meu senhor. Aceita agora este presente que a tua serva trouxe a meu senhor, seja ele dado aos mancebos que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a transgressão da tua serva, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu senhor, pois meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se achará mal em ti por todos os teus dias. Se alguém se levantar para te perseguir e para buscar a tua vida, então a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do côncavo de uma funda. Quando o Senhor tiver feito para com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não terás no coração esta tristeza, nem este remorso de teres derramado sangue sem causa, ou de haver se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Ao que Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Aqui está o texto para nós, a experiência desta família, a realidade que eles estavam então encontrando. E o que nós podemos aqui destacar para nós, não é, como lições importantes para a nossa vida? Gostaria de chamar a sua atenção primeiro. O texto descreve que esta mulher era bonita, era formosa, que esta mulher era uma mulher inteligente, que era uma mulher sensata. E esta mulher descrita no versículo 3 para nós, não é, falando aí das qualidades desta mulher, ela fala também nesse versículo 3 sobre o contrário, o contraste existente naquela família. Enquanto aquela mulher tinha qualidades e virtudes extraordinárias, do outro lado tinha um marido, não é? Tinha um esposo que era o contrário de tudo isso. Era um homem duro, era um homem maligno nas suas ações, e este homem então, ele fazia coisas que eram erradas. É assim que está escrito o texto para nós. Podemos perceber que o valor de uma mulher de Deus em uma família é algo que nós não temos como medir. Podemos dizer que é imensurável a importância de uma mulher, uma serva de Deus dentro da sua casa, não é? Seja para o seu casamento, seja para o seu marido, seja para os seus filhos. Podemos quase identificar esta mulher, não é, sobre aquela mulher descrita em Provérbios 31, não é? Uma mulher que é preciosa, é mais preciosa do que as joias, não é? Então, aqui está Abigail como esta mulher de grande valor para Deus e para a sua família. O
que faz de Abigail ser uma mulher tão importante? O que faz de Abigail ser uma mulher tão especial? Veja bem, podemos considerar a primeira grande realidade na vida desta mulher é que ela não ficou indiferente ao perigo que rondava a sua casa. Veja bem, ela teve sensibilidade, ela ouviu aquilo que os seus empregados estavam trazendo, não é? Ela estava agora atenta, estava sensível àquelas palavras, e a partir então dessa situação, ela não somente ela ouviu aquelas palavras, mas o que nós vamos encontrar é que esta mulher, ela foi uma mulher de ação. Ela não ficou parada, ela não ficou esperando a morte chegar na sua casa, ela não ficou esperando a desgraça varrer toda a sua família, mas pelo contrário, foi uma mulher de ação. Ela tomou providências, ela estabeleceu um plano, e esta mulher então, ela teve coragem, ela foi ao encontro de Davi com aqueles homens malvados e violentos que eu mencionei. Ela teve a coragem para se dispor ou para se antecipar ao mal e para poder assim fazer o bem para a sua família. Esta mulher, podemos então estarmos atentos, não é, que as ações de Abigail foram ações importantes para preservar o seu marido. Alguém poderia até dizer, mas podia ter deixado ele morrer, era um homem ruim, era um homem mau, era um homem violento, era um homem louco, era um homem filho de Belial, né? Então um homem avesso às coisas de Deus, ao plano de Deus, ao propósito de Deus. E alguém poderia pensar, deixa morrer, né? Deixa ele morrer, mas não foi isso que Abigail fez. Abigail, ela agiu, Abigail colocou o seu plano em ação. Abigail se antecipou à morte na sua casa, à tragédia da sua casa. Quero dizer para você que existem muitas pessoas, homens e mulheres, né? Homens e mulheres, existem muitos pais que estão vendo a tragédia chegar na sua casa, estão vendo a morte chegar na sua casa, estão vendo aquilo que está circundando a sua casa, mas não estão tomando nenhuma decisão, não estão fazendo nada para preservar a sua casa, não estão fazendo nada para preservar o casamento, não estão fazendo nada para preservar os seus filhos, e de repente a tragédia chega, de repente uma situação completamente desfavorável acontece, e aí então surpreendido, não é surpreendido por uma situação complicada, e falar, eu fiquei sabendo, eu ouvi falar, alguém me alertou, e aí vai ficar somente no lamento, mas Abigail, ela agiu, Abigail colocou em ação aquilo que estava como algo para preservar e para trazer bênção para a sua casa. Podemos considerar uma segunda realidade, é que, diferente de Nabal, que estava com o seu coração completamente ingrato, endurecido para Davi, para os seus homens e para ajudar naquele momento, nós vemos que Abigail foi uma mulher generosa, uma mulher que reconheceu o cuidado de Davi com seus homens na proteção de todo o rebanho. Aquele rebanho poderia ter sido roubado, o rebanho poderia ter se perdido, o rebanho, e juntamente com os empregados, poderiam ter sofrido situações ali de ataques diversos, mas Davi havia protegido, e Abigail soube agradecer, Abigail soube ser generosa, Abigail não ficou presa àqueles valores, aquilo que ela possuía, mas ela também teve a condição de poder doar aqueles mantimentos para que pudesse abençoar a vida de Davi e os homens que estavam com ele. Esta é uma questão importante e muitas vezes vemos as servas de Deus podendo ajudar, podendo demonstrar uma preocupação tão grande com aqueles que têm necessidades. A palavra de Deus, ela mostra para nós no Novo Testamento, né? E o apóstolo Paulo fez questão de registrar que viúvas eram
hospitaleiras, viúvas eram ajudadoras, viúvas eram servas de Deus com dedicação para servir a Deus e ao próximo. E quando a gente fala das viúvas é porque naquele contexto muitas dificuldades as viúvas enfrentavam. A mulher, na verdade, enfrentava muita dificuldade. O apóstolo Paulo faz questão de registrar, né? E vemos o próprio Senhor Jesus no exemplo daquela mulher viúva que foi lá entregar a oferta, e Jesus falou que ela deu mais do que todos que estavam ali, porque ela deu tudo quanto ela possuía. Abigail foi uma mulher generosa, Abigail foi uma mulher grata, e nós podemos então aprender esta lição, esta verdade aqui através do texto. Podemos encontrar uma terceira realidade que eu gostaria de chamar a sua atenção, é que a Abigail foi uma mulher sábia, não apenas para o bem da sua casa, mas foi uma mulher sábia para trazer um conselho para Davi. Davi estava pronto, Davi era um homem guerreiro, era um homem que estava acostumado a batalhas, e Davi agora estava disposto a exterminar todo o varão da casa de Nabal. Veja bem, ia derramar sangue, ia causar destruição, e aquilo ali era muito fácil para Davi realizar. Mas Abigail, com toda a sabedoria, ela então deu conselhos a Davi, para que não derramasse o sangue de Nabal e dos seus homens, para que ele não tivesse mais à frente, quando ele se tornasse de fato o príncipe de Israel, não é? O líder máximo da nação, né? E ela diz, para que o meu Senhor não tenha esta culpa, não tenha esta tristeza por ter derramado o sangue de um homem. E vemos que o conselho de Abigail, ele foi tão importante que Davi, ele assim não agiu, não matou Nabal e os seus homens, ele refletiu, ele recebeu o conselho e ele colocou em prática. Não somente isso, mas Davi, ele enaltece a postura daquela mulher. Davi, ele enaltece a sabedoria daquela mulher. E Davi, então, registra esta palavra de exaltação, de gratidão para com Abigail. E veja bem o que ele falou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja o teu conselho, e bendita seja tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Quantos lares são destruídos? Quantos casamentos são destruídos? Porque a mulher não tem sabedoria, porque a esposa não tem sabedoria. Às vezes, faz com que o marido tome uma decisão e mate uma pessoa, faz com que o marido tome uma decisão e envolva-se em um problema com outras pessoas, talvez com as autoridades. Por falta de sabedoria, a mulher faz com que o seu esposo faça coisas que sejam contrárias à vontade de Deus. Então Abigail foi uma mulher sábia, que deu um conselho sábio para Davi. Davi reconheceu o conselho, e Davi então declarou, bendita és tu, bendita és tu. Ele reconheceu que o conselho que ela lhe deu foi um conselho vindo da parte de Deus. Aquela mulher estava sensível à voz de Deus, sensível à ação de Deus, sensível ao plano de Deus. Eu fiquei muito impactado pela declaração que diz que ela foi ao encontro de Davi. Ela foi ao encontro, né? E diz aqui, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Aquela mulher, ao ir ao encontro de Davi, na verdade, foi para fazer coisas extraordinárias. É importante que você também, na sua casa, que você seja essa mulher, que você seja essa mulher sábia. Mas eu quero falar também para os homens, que você seja um homem sábio, que você esteja agindo para o bem da sua casa, que você esteja preocupado com a sua família, com a sua casa,
e que você então peça sabedoria a Deus. Eu, quando jovem, membro de uma igreja no Rio de Janeiro, algumas irmãs de mais idade, elas chegavam para mim, me davam conselhos que eram tão importantes, que foram tão importantes para a minha caminhada, para a minha vida, né? E assim então me ajudou demais. Ao longo da minha caminhada como pastor, quantas e quantas vezes eu tenho tido a oportunidade de poder ouvir palavras sábias de pessoas que amam a Deus primeiramente e que têm a oportunidade de me ajudar também. Como é bom a gente poder ouvir um conselho sábio, de um homem sábio, de uma mulher sábia, de um servo de Deus, de uma serva de Deus. E principalmente quando for para a nossa família. Quero terminar, porque o texto diz para nós que uma das ações muito importantes de Abigail foi que ela foi uma intercessora em favor da sua família. Quando ela se aproxima de Davi, ela faz uma intercessão. Perdoa, perdoa. Não olhe para esta iniquidade, não olhe para essa situação. Perdoa essa atitude. Nós temos que orar pela nossa casa. Temos que interceder pela nossa família. Temos que interceder pelo nosso cônjuge, pelo nosso casamento. Temos que interceder pelos nossos filhos. Então quero convidar você, seja um intercessor diante de Deus, em favor da sua casa, em favor da sua família, e deixe Deus fazer a parte que cabe a Ele. A parte de Deus é cuidar de cada um de nós. Então que Deus te abençoe grandemente, que você desfrute, né, de uma vida muito bem sucedida e que você seja muito importante para a sua família, assim como Abigail foi. Quero convidar você, vamos orar pela nossa família, vamos orar pela nossa vida, vamos orar nesse instante. Querido Deus, Senhor amado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pelo exemplo, ó Deus, registrado nela, de uma mulher que fez diferença no seu tempo e foi uma mulher de grande valor para a sua família. Uma mulher importante para a sua família. Peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos também, ó Deus, instrumentos vivos nas mãos do Senhor, para também, ó Deus, abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, agir em favor da nossa família. Eu te peço, ó Deus, por misericórdia. Eu peço, Deus, que o Senhor derrame graça sobre nós, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos sensibilidade, a termos disposição para agir, a termos, ó Deus, sabedoria, a sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, a sermos intercessores constantes para proteger e para cuidar da nossa família. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor abençoe o teu povo. Oramos, ó Deus, e pedimos tudo isso e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, né? Que você seja atendido na sua oração e que a sua família também desfrute ser, de fato, um lugar extraordinário na presença de Deus. Apesar das imperfeições humanas, apesar das dificuldades que nós mesmos muitas vezes criamos, mas podemos agir de forma diferente. Um abraço para você, fique na paz.